A Para Todos Verem apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Olá, eu sou Mari Sabino. E eu sou Fabrício Branchini Beltramini. E o tema de hoje é: a audiodescrição simultânea vai além da transmissão ao vivo? Nós continuamos o bate-papo com o Rafael Braz, que é psicólogo, audiodescritor, consultor, locutor e um grande entusiasta da audiodescrição em todas as suas esferas de atuação. Rafael, e sua atuação como locutor de audiodescrição? Conta pra gente sobre esse outro desafio. Sim, é um trabalho muito interessante de fazer, que eu tenho muito menos experiência do que como consultor, né, e audiodescritor, em geral, assim, mas que eu gosto bastante, assim, de fazer e de ir me aprimorando. O que acontece é que com essa questão, assim, de me envolver em todo o processo de produção da audiodescrição, né, de ponta a ponta, em 2021, a professora Vera Santiago, da Universidade Estadual do Ceará, divulgou, né? Ela é uma grande pesquisadora, das maiores pesquisadoras de audiodescrição em audiodescrição aqui do Brasil. Ela divulgou um curso de um fonoaudiólogo chamado Charleston Palmeira, que ele estava fazendo um estudo sobre a contribuição da fonoaudiologia para locução e audiodescrição, para locução interpretativa e tal, e que era a tese dele, que ele estava construindo, né, um estudo de doutorado, e fazia parte ele ministrar um curso de 40 horas de locução e audiodescrição, baseado nessa linha de estudo que ele estava desenvolvendo. E aí a Vera divulgou, e eu pensei assim, bom, eu vou fazer esse curso, porque eu entendendo um tanto mais de locução, vai aprimorar ainda mais o meu trabalho como consultor em audiodescrição. Eu já acompanhava algumas gravações em estúdio, nunca tinha gravado, nunca tinha pensado em gravar. E aí eu pensei, vou aprimorar isso com esse curso. E no curso eu descobri o interesse não só em aprender para estar no estúdio, mas também de gravar, porque tinha exercício de gravação, preparação vocal, um estudo muito rico e interessante, que inclusive eu recomendo, sim, que tem disponível na internet a tese de doutorado do Charleston, e com essa contribuição da fonoaudiologia para a locução e audiodescrição, é um estudo fantástico, incrível. E aí eu comecei a fazer algumas gravações, né, primeiros de alguns teasers, audiodescrição para alguns teasers de desenho animado que tinha aqui, de uma produtora aqui de Porto Alegre e tal, através da OVNI também. Depois surgiu um curta, outro curta, e depois um documentário longo, e assim a gente vem vindo. Depois eu já trabalhava com a Letícia na Mil Palavras, depois vem a Sociedade na Mil Palavras, então quando precisa fazer gravação também de legendas, né, áudio-legenda, né, que a gente popularmente chama de voice-over, mas tecnicamente é áudio-legenda, também tenho gravado, né, alguns curtas, então a gente acaba dividindo, né, às vezes a Letícia coloca a voz na audiodescrição e eu nas legendas, o Rodrigo Teixeira também, que é nosso sócio na Mil Palavras, coloca a voz na audiodescrição e eu nas legendas, e aí quem tem deficiência visual e trabalha com audiodescrição e quer trabalhar com locução, precisa saber que só pode trabalhar com a locução em material gravado, né? Jamais em ao vivo, porque ao vivo a gente precisa, o locutor, né? O audiodescritor, o locutor precisa enxergar, porque para simultâneo, para teatro, precisa estar com um olho no roteiro, no estúdio, e o outro no palco. Não é o caso do audiodescritor com deficiência visual, que precisa ter o texto preparado e levar da maneira que for mais confortável e conveniente para o estúdio né, o seu material, seja através... Eu muitas vezes levo meu notebook com o roteiro e eu vou escutando, eu coloco os fones de ouvido no notebook e por baixo do fone do estúdio e faço a minha gravação assim, eu escuto o roteiro pelo leitor de telas e vou fazendo a leitura conforme eu vou escutando, né? E muitas, por exemplo, outras pessoas com deficiência visual podem gravar lendo em braille, podem escutar pelo celular, tem inúmeras formas, depende da forma de leitura do audiodescritor com deficiência visual, mas precisa ter uma maneira de fazer a leitura para fazer a escuta, né, que é a leitura de quem tem deficiência visual,
ou ler no braille, né, através dos dedos, e poder fazer essa locução no estúdio, né, que E, ela vai ser Rafael, gravada e necessariamente editada. existe alguma exigência especial, uma necessidade de uma direção especial para o seu trabalho de locução? No caso da gravação em estúdio, para a gente fazer a narração em audiodescrição, a locução em audiodescrição, a gente, né, na Mil Palavras e vários outros colegas com quem eu trabalho também, a gente defende que precisa ter a direção da gravação, né? Um outro colega, por exemplo, digamos que é o próprio roteirista que está gravando, tem um outro audiodescritor, é, preferencialmente quem fez a revisão do roteiro, que vai estar ali no estúdio dirigindo, porque o narrador, o locutor, ele vai estar bastante concentrado na leitura, e na gravação, para ele não pular nenhuma frase, não pular nenhuma palavra, né, para ele gravar a quantidade de takes necessários para que o editor possa fazer a seleção do melhor take. E, enfim, para esse trabalho em conjunto acontecer nessa dinâmica, nessa dobradinha. Claro Perfeito. que, pelo caso de eu ter deficiência visual, e eu antes ali comentei sobre as formas de leitura, algumas vezes eu substituo a minha leitura pela repetição da frase por eles. Às vezes é mais fácil e a gente consegue melhores resultados. Às vezes, assim, do tipo, tem uma frase que eu estou escutando no leitor de telas, que é uma leitura, né, de uma voz sintetizada, não tem uma intenção, não é humano, às vezes eu não consigo entrar naquela intenção ali. Então, às vezes eu estou, por exemplo, com a Letícia no estúdio, com a Mimi, e peço para elas assim, como que tu gravaria essa frase aqui? Aí elas leem a frase com a intenção se fossem elas gravando, e eu entro naquela mesma pegada para gravar aquela frase ali. Então, às vezes eu uso desse recurso. Mas também não diria que é algo que seria excluído da possibilidade de um colega que enxerga fazer também, né? Um colega disse, não, quem sabe essa intenção aqui. Não, é o papel do diretor, então eu não vejo diferença nenhuma. É Exato. algo específico para quem É, tem deficiência visual. Perfeito. e é bacana tu ter feito essa pergunta, porque eu tô pensando isso aqui com vocês pela primeira vez, né? E é bacana a gente poder refletir sobre isso, né? Construir essa ideia. E aproveitando que a gente reflete sobre muitas coisas juntas, né, Rafael? Eu tô aqui, não é Sim, à toa que você tem 2 episódios, porque justamente eu vivo te perguntando as coisas, a gente começa a conversar sobre o papel do audiodescritor, sobre essas questões técnicas também, e inclusive porque você está presente em muitas discussões em grupos de trabalho e também de divulgação da audiodescrição, né? Primeiramente, desses grupos de trabalho, como que é a sua participação? claro. Eu participo primeiro, assim, desde 2017, do coletivo de consultores em audiodescrição, que é coordenado pela Elizabeth Sá, de Belo Horizonte, e pelo Felipe Monteiro, do Rio de Janeiro, que são dois grandes amigos e colegas consultores em audiodescrição, né, das maiores referências que a gente tem aqui no Brasil. E é um grupo, um espaço de discussão. Tem épocas que a discussão é que a gente consegue mais tempo, às vezes cada um está na sua correria, o grupo dá uma baixada, às vezes vem um tópico e a gente discute, troca Uhum. ideias, né, e conhecimentos entre pares. O Felipe cuida muito da parte da gente ter as referências, então ele vai agregando no Drive todo o material. Eu também tenho no meu Drive, né, bastante, né, dezenas de materiais, teses, dissertações e tal. E a gente vai podendo trocar, assim, em grupo, né, muitas ideias, muitas inquietações, muitas dúvidas. E também tem um grupo de encontro mensal, sempre que possível eu estou ali presente, que é o Para Falar de AD, que é um grupo que foi idealizado, já creio que há cerca de 2 anos, ou quase isso, pela Liliana Tavares, da Com Legal. Acessibilidade do Recife, Uhum. e a Letícia Schwartz, aqui da Mil Palavras. E agora já tem outros colegas à frente, a Beth Sá, a Marília Dami e a Bel Machado, as três que estão coordenando. Então, Uhum. última segunda-feira de cada mês, a gente está lá discutindo, né, entre pares, inquietações, dúvidas, novidades na audiodescrição, e é muito interessante. Então, esses grupos que eu participo, eventualmente surge, né, outros espaços, como essa conversa aqui com vocês, e sempre procuro estar presente. E nos grupos de divulgação, tem um grupo de WhatsApp aqui que chama Interação com AD,
que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que junto com outros colegas eu coordeno, administro ali. Eu sou um dos responsáveis, assim, que estou sempre à frente divulgando trabalhos, os nossos e de vários colegas também, né? Quando é online, a gente divulga de toda parte. Presencial, a gente divulga somente os daqui da região, porque é um grupo, né, do Rio Grande do Sul, onde vários usuários com deficiência visual, né, usuários da audiodescrição, estão ali no grupo, então a gente divulga e o pessoal já manda mensagem no grupo ou no privado para reservar quando tem ingresso cortesia, para combinar entre os pares, entre os grupos. Ah, vamos nos encontrar antes do teatro em tal lugar, e aí ou depois vai ter um happy hour, e já vira um encontro social. Então, é a função da audiodescrição na arte, na cultura, mas na cidadania também, né, que a gente defende muito, e formação de público, para que as pessoas se aproximem mais de eventos, de exposições, por exemplo, que museu, né, que eu sempre identifico como, pelo menos aqui na nossa região, como um espaço que é um dos mais difíceis a gente formar público, porque é mais fácil o pessoal querer ir para o cinema, para o teatro, e tudo a gente vai divulgando por ali, né, esse trabalho de formação de público, né, eu trabalho muito com a OVNI no Festival de Gramado, esse ano vai ter novamente. E aí a gente faz esse movimento de subir a serra e ir para Gramado do ônibus com o público com deficiência visual, né? E também na volta, e aí o pessoal já comenta como é que foi a experiência, e a gente vai usando isso para aprimorar tanto a experiência de organização do evento, como da produção da audiodescrição. Então, eu me envolvo muito com essa questão de formação de público em todas as etapas, né? Não, muito legal. Inclusive, justamente a gente, infelizmente, depende ainda dessa divulgação dos próprios audiodescritores, do próprio público nessas redes sociais, porque ainda é muito escassa a divulgação com acessibilidade por parte das Uhum. grandes produções, dos produtores mesmo, né? Sim. Então, eu acho que esse trabalho é essencial para que a gente consiga levar para que as pessoas criem o bochicho, né? Criem essa Uhum. oportunidade de saber que existe num tempo prévio e se preparar, inclusive, para viver a experiência da melhor forma, né? Muito legal. Tu tocou num ponto muito importante que eu acabei não citando, que é isso, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, o produtor, o cliente, trata o público da audiodescrição, que não é o público da audiodescrição, né? É o público do espetáculo, mas trata Uhum. como um público de quem produz a audiodescrição. Então, divulga sem acessibilidade e coloca, delega para a gente que produz acessibilidade É, fazer uma divulgação acessível é, como se não fosse o público em geral, mas todo público é público, então quer dizer, precisa estar na divulgação total, e muitas vezes não está, a gente faz espetáculos com audiodescrição e eu escuto a chamada na rádio e não fala que tem audiodescrição, exato. E mas o acaba indo público vai aquele saber mesmo porque a gente grupo, divulga. né? Acaba indo muitas vezes o Exatamente, mesmo grupo, os mesmos convidados, porque os outros não exato, tiveram acesso. E muitas vezes é exato, uma oportunidade de você poder dar essa condição. Tem eventos que são gratuitos, que você pode organizar também, porque a gente depende ou de ONGs, associações, ou desse bochicho isso, interno. Isso é uma coisa para todo mundo refletir aqui em como é é, importante fazer. Eu até tenho um artigo sobre isso, dessa divulgação. Não adianta fazer o evento com acessibilidade e não mostrar que tem acessibilidade lá exato. na divulgação, no convite, é essencial. E finalizando, acho o nosso momento mais pitoresco, aquelas perguntas, o momento sempre quis saber, mas tinha vergonha de perguntar, tá bom? Um bate-bola final aqui. A primeira pergunta desse nosso bate-bola momento pitoresco: Audição. o cego sonha colorido, sem cor, como é que é isso daí, Rafael? Explica para nós. Então, isso tem uma diversidade muito grande, né? Eu, como psicólogo, já até em épocas de estágio, assim, convivi com grupos de pessoas com deficiência visual com experiência diversa, assim, e tinha, por exemplo, pessoas cegas congênitas, né? Ou seja, nasceram cegas, nunca tiveram o sentido da visão, ou seja, nunca tiveram a perda visual, porque não tiveram uma visão, logo não perderam. Uhum. E conversando com essas pessoas, com algumas pessoas, me contaram sobre as percepções, né, nos sonhos. É, tato, cheiro, né, sons. Mas não tem um registro visual, porque a pessoa nunca teve o sentido da visão, ou seja, não tem como ela ter gravado na memória esse registro, né?
Agora, pessoas que ficaram cegas depois de final da infância, adultos, vão ter uma outra experiência, ou com baixa visão, né? Eu, por exemplo, tenho baixa visão, eu tenho ainda uma percepção, muitas vezes, de cores, de luzes, de formas, né? E é interessante, eu muitas vezes, quando eu sonho, é híbrido, essa é a palavra do momento, né? O meu sonho, eu sou híbrido nos sonhos, porque eu tenho sonhos que eu tenho deficiência visual e ao mesmo tempo, no sentido de, por exemplo, esses tempos algumas semanas atrás eu sonhei que eu estava com um amigo e a gente estava saindo de carro e eu esperava ele para ele dirigir o carro porque eu tinha deficiência visual e não podia dirigir. Só que eu posso descrever as imagens do meu sonho, uma coisa muito maluca, assim. Esses tempos também sonhei que eu estava assistindo a um programa de TV e eu estava escutando a voz de uma colega audiodescritora descrevendo aquele programa de entrevista, mas eu também estava vendo as imagens e comparando o que ela descrevia com as imagens. E, por exemplo, eu uso bengala há 14 anos e raramente eu sonhei que eu estava usando a bengala e que eu tinha deficiência visual no sonho. Então, é um hibridismo tremendo, assim, porque é essa coisa onírica, assim, que mescla tudo, né? E aí, os registros que a gente vai ter vão dar conta disso, com cores, se a gente tiver esse registro de cores e por aí vai. Que joia. Interessante. É legal perguntar ainda para um psicólogo, porque tem um outro posicionamento dos fatos aí. Muito bom, mas é um assunto que sempre é polêmico, né? A E é próxima muito rico, né? pergunta. Porque às vezes as pessoas acham que não tem que descrever cor, Uhum, associando essa pergunta com a audiodescrição, né? Às vezes as pessoas, bom, Aham. mas para que descrever cor? Bom, mas o fato de eu não ver muitas vezes as cores, eu tenho baixa visão e vejo muitas cores, mas pensa, uma pessoa cega não vê as cores, o fato dela não ver as cores não faz com que as cores desapareçam do mesmo mundo que a gente partilha com quem enxerga. Tá ali. uhum. Então, quer dizer, eu coloquei uma roupa que é da mesma cor de um amigo que enxerga e a gente vai para um lugar, nossa, estamos com a roupa da mesma cor. Ou seja, o fato de eu não ver perde sentido essa constatação, essa brincadeira, às vezes um desconforto ou uma alegria, não perde. Então a experiência se sobressai, né? A nossa próxima pergunta era justamente: pode acontecer de um cego começar a enxergar e perceber que as cores que ele conhecia são diferentes das reais? Pois é, essa é uma pergunta interessante, assim, eu acho que não só as cores, mas se a gente pensar que uma pessoa que nunca enxergou tivesse a possibilidade de voltar a ver, ela ia ter que ter todo um aprendizado do ver que eu não tenho a mínima ideia de como isso ia se construir. Agora, uma pessoa com baixa visão, eu, por exemplo, que por um bom tempo tive baixa visão, vendo bem mais, né? Uma baixa visão que não era severa, onde eu tinha algumas questões ali que eu não via, ou via com alguma dificuldade maior, mas outras coisas eu via. E eu podia comparar, né, o que eu estava vendo mais próximo com o que alguém me contava. Agora, os últimos 10 anos, por exemplo, onde a minha baixa visão ficou mais severa, e, por exemplo, tem muita gente que eu conheço nos últimos 10 anos que eu não sei como é o rosto dessas pessoas, a não ser por como essas próprias pessoas se descrevem ou são audiodescritas. E aí eu penso que se eu voltasse a ter a visão, provavelmente eu me surpreenderia muito, tipo, nossa, me descreveram essa pessoa assim e eu criei É essa ideia. E agora essa pessoa é dessa maneira, um eu, sei lá, não me susto. chamava muito até um susto ou uma alegria, né? Eu podia pensar assim, essa pessoa aqui me descreveram dessa forma, nunca dei muita atenção, mas tipo, nossa, muito linda, né? Ou o Aham. contrário, Ah, ou E pode ser falando assim, em tipo, era melhor lindo, não ver. é. falando em lindo, como é que é a sua classificação estética? O que que torna uma pessoa mais bonita e mais feia? Então, eu acho que passa muito por isso, né? Passa por essa questão do tipo, o quanto eu vou me prender de uma maneira bastante particular a uma ideia visocêntrica, né? Do tipo, bom, me descreva como é aquela mulher, porque eu quero saber como são os olhos, as sobrancelhas, a boca, o nariz, os cabelos e tal. E aí alguém vai me descrever e eu posso formar uma imagem. Mas, bom, como que seria a experiência se eu me relacionar com essa pessoa? E aí eu vou ter, por exemplo, a camada adicional do tato, ou de me aproximar, eu que tenho baixa visão, eu consigo ter uma percepção visual, ou não, uma pessoa cega. Como que cada indivíduo vai compor o seu universo perceptivo, né? Se eu me prender muito à visão, eu vou me colocar muito
essa minha compreensão, vamos dizer assim, essa minha percepção estética na mão do outro, de quem está me descrevendo. Agora, se eu colocar em outros elementos, o perfume que essa pessoa usa, o cheiro que essa pessoa tem, o timbre da voz dessa pessoa, ou quando eu me aproximo dessa pessoa, o que que ela me transmite, o que que eu intuo dessa pessoa. Bom, aí é um campo muito vasto, né? O que que é o que que essa questão estética traz para mim? Qual é a minha percepção estética? O que que é belo, o que não é belo? Vai depender muito de cada indivíduo, de como cada um coloca. Tem gente, mesmo com deficiência visual, que é muito visual, que é muito, coloca muito nessa coisa de como estão me descrevendo. Agora tem gente que não, tipo, bom, eu vou por outros, né? Então, Mesmo com deficiência visual, ela é muito visual. exatamente. Eu, por exemplo, é, tenho bastante afinidade com matemática. Então, eu tenho um filho de 12 anos e, eventualmente, questões da escola, ele traz para mim, ele também gosta muito de matemática. Então a gente às vezes calcula juntos e tal, e ele diz assim, traz uma conta e tal, e eu digo assim, bom, vou calcular, fazer sem calculadora. No máximo anoto alguma coisa no computador, vou calculando de cabeça. É muito visual meu cálculo. Eu coloco, começo a pensar os números e eles estão ali na minha frente. Bom, eu toda a minha vida escolar enxerguei, fui alfabetizado em tinta, lápis, caneta, caderno e tal. Então eu tenho Uhum. esse meu universo imagético. Eu tenho deficiência visual, mas isso não se apaga. Então eu vou calculando. Quando eu calculo de cabeça, os números eles estão todos ali. É como se eu tivesse uma tela na minha frente e eles estão projetados, os números uns sobre os outros, e coloco aqui, empresto um número, guardo o outro, e são imagens. Tem pessoas com deficiência visual que não. Já o pensamento, ou aí que tá, sem deficiência também. Pessoas sem deficiência, isso é o modelo de pensar, né? Com ou sem deficiência visual, isso vai variar pelo modelo de pensar de cada um. Tem pessoas que enxergam e são muito de anotar, tá? Ele coloca no papel e calcula só no papel. E tem gente que calcula de cabeça também ali. E é interessante porque eu tenho baixa visão, mas quando eu vou fazer um cálculo de cabeça, eu fecho os olhos. É como se eu, fechando os olhos, eu vou para dentro e projeto essas imagens e sempre fecho os olhos e calculo assim, vendo as minhas imagens internas. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa com deficiência visual que sou muito visual, sou muito imagético. Eu conheço outras Ah. pessoas que não são. E aproveitando essa questão do ser imagético, aí me responda, até que ponto a inferência incomoda? A inferência na audiodescrição é um tema muito interessante, né? Porque ela é muito necessária por vezes e muito odiada outras vezes, né? Volto para aquela questão que eu falei na primeira parte, né, da nossa conversa, Uhum, do episódio, quando eu fiz a referência à colega Bel Machado, que é a metodologia quem dá é a obra. Tem uhum, obras que a gente vai poder ser mais abstrato, sem ser vago, porque é isso. Tem um colega, audiodescritor consultor, um grande colega, um grande profissional aí de São Paulo, que é o Laércio Santana, que trabalha na Ver por uhum, Palavras. conhecemos, uhum. E o Laércio, amigo querido, ele uma vez trouxe num grupo de discussão uma expressão que eu levei, que ele diz assim, não dá para ficar brincando de o que é com a pessoa com deficiência visual, que é fazer uma audiodescrição e deixar muito vago e a pessoa ficar ali tentando adivinhar. Não tem para quê. Então, às vezes, a gente precisa fazer o que é chamado, muitas vezes pejorativamente, de uma inferência, por exemplo, por uma expressão facial. Surpreso, ele arregala os olhos. Às Uhum. vezes, numa cena, a gente precisa disso. O filme está pedindo, está gritando isso. Que a gente coloque, porque muitas vezes não vai ter uma fala que vai dar conta disso, não vai ter uma trilha sonora, Não vai ter um não vai ter, espaço para a gente não falar vai ter um qualquer espaço. E aí, se eu falar expressão de assim, surpresa, né? arregala os olhos, claro que a intenção na locução no estúdio também, né? É bem importante. Arregala os olhos. Bom, talvez eu não precise dizer surpreso, mas às vezes não dá. É claro que aqui, estou pegando esse exemplo aqui, não é o melhor exemplo, mas, sabe, eu acho que isso se amplia Sim, para cada trabalho que a interessante. gente for fazer, que é Uhum, pensar que às vezes a gente precisa dizer, mas às vezes é algo tão, assim, que com a fala do personagem, com um efeito sonoro, com, sei lá, com a trilha sonora, às vezes uhum. a descrição pode ter uma frase assim, pisca os olhos. E a gente não precisa, às vezes, trazer nenhum adjetivo, nenhuma inferência, mas todo aquele.
aquela atmosfera daquela obra vai trazer um climão e a pessoa com deficiência visual vai perceber que ele piscou os olhos, que ele estava profundamente emocionado. Mas a trilha trouxe, a Todos os fala do personagem elementos. trouxe, então, assim, uma inferência seria um desrespeito com o usuário e um desrespeito, inclusive, com quem criou a obra, porque quem criou a obra pensou na trilha, pensou no efeito, Na então a luz, gente tudo. precisa. A obra dá a metodologia, cada caso é um caso. Então não é pegar assim, inferência, sim ou não, não dá. Que obra? Qual cena? Né? Que estudo Uhum. que a gente está fazendo? Quem é o audiodescritor? Que audiodescritor, que linha esse audiodescritor segue? Quem é o consultor? Porque o consultor é uma pessoa com deficiência visual que está trabalhando naquela produção de AD para um vasto público e que a gente não vai conseguir atender a todos. Eu tenho amigos com deficiência visual que às vezes escutam uma audiodescrição com uma locução super acelerada e estão ali, tá ótimo. E tem outros que dizem assim, nossa, tirei o fone, fiquei tonto, prefiro ver essa cena sem. Então a Uhum. gente não tem como, porque são pessoas antes de ter deficiência São visual. experiências, né, Rafael? É, São então a casos, gente, cada caso é um caso, e é importantíssima essa nossa discussão e o pessoal perceber a importância dessa equipe que está por trás disso, que é uma equipe. É o uhum, locutor, é o diretor da locução, é o consultor da audiodescrição, é o roteirista e o público, que faz parte da equipe, exatamente, porque ele está ali, dando o total, pitaco dele e também, inclusive, o autor da obra, o produtor, que se puder conversar, melhor ainda, né? melhor ainda. E a gente, infelizmente, está chegando ao fim da nosso segundo episódio. Eu quero deixar aqui o agradecimento por todo esse conhecimento que você nos traz, por toda essa conversa interessantíssima, né, E a Fabrício? parceria de sempre, né, Rafael? Sempre um prazer, um privilégio a gente poder trabalhar com você. E Para mim também. nesse. Eu agradeço mais uma vez a vocês pelo convite, pela parceria de sempre também, né? É recíproco, sempre bom trabalhar com vocês nos projetos que a gente tem desenvolvido aí nos audiovisual, né? A audiodescrição para o audiovisual. E é isso, assim, eu fico à disposição sempre para quem estiver nos assistindo também, fico à disposição, quem quiser nas redes sociais entrar em contato para a gente pensar projetos de acessibilidade, projetos de audiodescrição. Pode buscar pelo Instagram da Mil Palavras Acessibilidade Cultural, @milpalavras_AC, ou também pode me procurar no Instagram, @RafaelBrazPsi, Rafael Braz é com Z, PSI, e a gente conversa, a gente tem muita coisa bacana para criar de projetos de acessibilidade, de audiodescrição aí, Brasil afora, mundo afora. Tenho trabalhado, falei mundo afora agora, porque eu tenho trabalhado com colegas também que estão em Portugal, porque lá a audiodescrição está muito atrás do que a gente está aqui no Brasil, a audiodescrição do Brasil é muito potente, Que bom. e muito desenvolvida e muito rica. A gente sempre fala isso nos nossos grupos, e Portugal está no início. Então, eu tenho trabalhado muito, faço parte da equipe do Leirena, que é o Uhum. teatro, né, um grupo de teatro de Leiria, em Portugal. Então, a colega, que é uma amiga aqui de Pelotas, que é a Desirê Nobre, que é uma pesquisadora em audiodescrição e acessibilidade, tem desenvolvido esse trabalho lá, e eu e ela, a gente formou essa dupla, e a gente já fez aí mais de 5, 6 espetáculos de teatro em Leiria com audiodescrição, levando essa experiência que a gente tem aqui no Brasil e estudando e pesquisando português de Portugal também, que é uma outra pegada. E é isso. Que legal, que sirva aí de exemplo e os desafios e para o pessoal saber, né, que o Brasil tá com tudo. Vamos continuar nesse processo, Rafael. Muito Com obrigada. certeza. Esse foi mais um bate-papo com os profissionais da acessibilidade aqui no Pensar Inclusivo. Até o próximo episódio do podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem Soluções em Acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosverem.com.br. Também pelas redes sociais.